Você já imaginou um Deus que não é um ser pessoal, um juiz distante ou um criador que intervém nos assuntos humanos, mas sim a própria essência de tudo o que existe, a natureza em sua totalidade? Essa é a provocação profunda, revolucionária e ainda hoje controversa que Baruch Spinoza lançou ao mundo com a frase: Deus é a natureza, e não um ser pessoal. Essa frase não é um ataque à espiritualidade ou à busca por sentido. É um diagnóstico filosófico brutal de quem dedicou a vida a investigar a substância da realidade, a relação entre mente e corpo, e a natureza da liberdade humana. Spinoza não nega a existência de Deus, mas a ressignifica de forma radical, identificando o divino com a totalidade do universo, com suas leis e sua ordem imanente. Nos próximos minutos, você vai acompanhar 7 reflexões impactantes, com exemplos reais, sobre como essa visão de Deus, ou de Deus-natureza, desafia as concepções tradicionais, convida a uma nova forma de espiritualidade e redefine nossa relação com o cosmos. Esse conteúdo não é uma negação da fé. É uma denúncia das limitações de uma fé antropomórfica, que projeta no divino as imperfeições e os desejos humanos. E um convite à lucidez diante da imensidão do ser. Contextualização da vida de Baruch Spinoza. Baruch Spinoza, de 1632 a 1677, foi um filósofo holandês de origem judaica, considerado um dos grandes racionalistas do século XVII, ao lado de René Descartes e Gottfried Wilhelm Leibniz. Sua obra, marcada por uma rigorosa dedução geométrica, buscou construir um sistema filosófico completo que explicasse a natureza de Deus, do universo e do ser humano. Excomungado da comunidade judaica de Amsterdã por suas ideias heterodoxas, Spinoza viveu uma vida modesta como polidor de lentes, recusando cargos acadêmicos para preservar sua liberdade intelectual. Sua filosofia é profundamente monista, ou seja, ele defendia a existência de uma única substância, que ele chamava de Deus ou natureza. Para Spinoza, Deus não é um ser transcendente, pessoal, com vontade e emoções humanas, mas sim a totalidade da realidade, a causa imanente de tudo o que existe, regida por leis eternas e imutáveis. Essa visão panteísta ou panenteísta, dependendo da interpretação, chocou seus contemporâneos e o levou a ser acusado de ateísmo, embora ele próprio se considerasse profundamente religioso. Sua filosofia enfatiza a busca pelo conhecimento, a liberdade intelectual e a aceitação da necessidade do universo como caminho para a verdadeira felicidade e a libertação das paixões. Principais obras de Baruch Spinoza. Ética demonstrada à maneira geométrica. Sua obra-prima, a Ética, apresenta sua metafísica monista, teoria do conhecimento e ética, defendendo que a liberdade e felicidade vêm da compreensão intelectual de Deus natureza e da aceitação da necessidade de todas as coisas. Tratado teológico-político. Nesta obra, Spinoza defende a liberdade de pensamento e a separação entre filosofia e teologia, criticando a superstição e o fanatismo religioso em prol de um Estado laico e da tolerância. Essas obras revelam um pensador que busca purificar a fé de projeções antropomórficas, expondo a unidade fundamental de toda a existência. A ausência de um Deus pessoal em sua análise é uma constatação racional, onde Deus é a natureza, o humano se torna parte indissociável do divino. Principais pontos de reflexão. Deus como substância única e infinita e a dissolução do Criador pessoal. A concepção de Spinoza de Deus e a natureza é uma ruptura radical com a teologia tradicional que postula um Deus pessoal, transcendente e criador. Para Spinoza, Deus não é um ser separado do universo que o criou e o governa, ele é o universo, a única substância infinita que existe por si mesma e da qual tudo mais deriva. Isso significa que não há milagres, intervenções divinas ou um plano divino predeterminado por uma vontade pessoal. Tudo o que acontece é uma expressão necessária das leis eternas e imutáveis da natureza, que é Deus. Essa visão elimina a necessidade de um Deus que ouve orações, julga pecados ou oferece salvação individual, substituindo-o por uma realidade imanente, racional e impessoal. A implicação é profunda, e se Deus é tudo, então não há nada fora de Deus, e a busca pelo divino se torna a busca pela compreensão das leis que regem o próprio cosmos. O fim do livre-arbítrio e a necessidade universal. Se Deus é a natureza e tudo o que existe é uma expressão necessária de suas leis, então a ideia de livre-arbítrio, como tradicionalmente concebida a capacidade de escolher entre alternativas, é uma ilusão.
Para Spinoza, os seres humanos, como todas as outras coisas da natureza, são determinados por causas anteriores. Nossas ações, pensamentos e emoções são resultados de cadeias causais que se estendem infinitamente. A liberdade, para Spinoza, não é a ausência de determinação, mas a compreensão dessa necessidade. Ser livre é agir de acordo com a própria natureza racional, compreendendo as causas que nos afetam e nos determinam, em vez de ser escravo das paixões e dos afetos externos. Essa perspectiva desafia diretamente as bases de muitas religiões que fundamentam a moralidade na escolha individual e na responsabilidade pelo pecado, sugerindo que a culpa e o mérito são, em última instância, frutos da ignorância sobre a verdadeira natureza da realidade. A ética da razão e a superação das paixões. A ética de Spinoza deriva diretamente de sua metafísica. Se somos parte da natureza Deus e tudo é determinado, a felicidade não reside em agradar a um Deus pessoal ou em buscar recompensas futuras, mas em viver de acordo com a razão, compreendendo a necessidade das coisas e controlando as paixões. As paixões afetos passivos são emoções que nos tornam escravos de causas externas, como o medo, a inveja ou a esperança cega. Através do conhecimento adequado e da razão, podemos transformar essas paixões passivas em afetos ativos, que nos fortalecem e nos aproximam da compreensão de Deus. Por exemplo, o medo da morte, que Freud via como a raiz da religião, seria para Spinoza uma paixão a ser superada pela compreensão racional da finitude como parte necessária da natureza. A verdadeira virtude é o conhecimento, e a maior bem-aventurança é o amor intelectual de Deus, que é a compreensão alegre da ordem e da conexão de todas as coisas na natureza. A crítica à superstição e ao antropomorfismo religioso. A frase de Spinoza é uma crítica contundente à superstição e ao antropomorfismo religioso. Ao conceber Deus como um ser pessoal com qualidades humanas ira, amor, ciúme, vontade, as religiões criam uma imagem de Deus à sua própria semelhança, projetando nele seus medos e desejos. Essa visão antropomórfica leva à crença em milagres e intervenções divinas, que Spinoza considerava irracionais e contrárias às leis imutáveis da natureza. A superstição, para ele, é alimentada pela ignorância e pelo medo, e é explorada por líderes religiosos e políticos para controlar as massas. Ao identificar Deus com a natureza, Spinoza busca libertar a mente humana dessas ilusões, convidando a observação racional do mundo e a aceitação de suas leis, em vez de buscar explicações sobrenaturais para fenômenos naturais ou sociais. A tolerância e a liberdade de pensamento como imperativos filosóficos. O sistema de Spinoza, embora rigoroso, fundamenta uma profunda defesa da tolerância e da liberdade de pensamento. Se a razão é o caminho para a compreensão de Deus-natureza, então a coerção da consciência e a imposição de dogmas são obstáculos ao conhecimento e à verdadeira piedade. No seu tratado teológico-político, Spinoza argumenta que o Estado deve garantir a liberdade de expressão e de religião, pois a fé verdadeira não pode ser imposta, e a paz social depende da capacidade dos indivíduos de pensar e expressar suas ideias livremente. Essa defesa da liberdade intelectual, em uma época de intensa perseguição religiosa, demonstra como uma visão impessoal de Deus pode, paradoxalmente, levar a uma maior valorização da autonomia humana e da coexistência pacífica entre diferentes crenças e filosofias. A unidade mente-corpo e a imortalidade da mente. Spinoza rejeita o dualismo cartesiano de mente e corpo como substâncias separadas. Para ele, mente e corpo são atributos da mesma substância única Deus-natureza, expressando-se de maneiras diferentes. A mente não é uma entidade imaterial que habita um corpo, ela é a ideia do corpo, e o corpo é a expressão física da mente. Essa unidade tem implicações para a imortalidade. Spinoza não acredita na imortalidade pessoal da alma como uma entidade separada que sobrevive à morte do corpo. No entanto, ele fala de uma forma de imortalidade da mente, que é a parte da mente que compreende as verdades eternas e necessárias da natureza. Essa parte da mente, que é o conhecimento, é eterna porque participa da eternidade de Deus. Não é uma sobrevivência individual, mas uma união com o conhecimento universal, uma forma de transcendência através da razão e da compreensão. A espiritualidade da imanência e a reverência pelo cosmos. A filosofia de Spinoza convida a uma espiritualidade da imanência, onde o sagrado não está em um reino distante, mas em cada aspecto da existência.
A reverência por Deus se torna a reverência pela natureza em sua totalidade, pela complexidade de suas leis, pela beleza de suas manifestações e pela interconexão de todas as coisas. Não há necessidade de buscar o divino fora do mundo, ele está em cada árvore, em cada estrela, em cada ser vivo, e em cada pensamento que busca compreender essa realidade. Essa visão pode ser profundamente libertadora, pois remove a culpa, o medo e a dependência de autoridades externas, convidando o indivíduo a encontrar sentido e propósito na própria existência e na busca pelo conhecimento. É uma espiritualidade que celebra a vida em sua plenitude, aceitando sua necessidade e encontrando alegria na compreensão do universo do qual somos parte indissociável. Análise da frase: Deus é a natureza, e não um ser pessoal. Essa frase é um ato de desconstrução radical da concepção antropomórfica de Deus. Spinoza denuncia que a divindade não é um ser com qualidades humanas, de vontade, emoções, julgamento, mas sim a própria substância de tudo o que existe, a totalidade do universo e suas leis imutáveis. A frase não nega a existência de Deus, mas a redefine de forma profunda, identificando o divino com a imanência do cosmos. Ela desafia a ideia de um Deus transcendente que intervém nos assuntos humanos, propondo uma divindade que é a própria ordem e necessidade da realidade. Deus é transformado de um criador pessoal em uma força impessoal, a essência de tudo o que é. E a fé, usada como um caminho para a compreensão racional da natureza, em vez de uma submissão a dogmas. Ponto de vista. A frase de Spinoza exige uma revisão profunda da nossa relação com o sagrado e com a própria realidade. Exige lucidez. E exige coragem para abandonar as projeções humanas no divino e abraçar a imensidão do ser. As perguntas que ela nos lança não são fáceis de digerir. Se Deus é a natureza, como isso muda nossa responsabilidade para com o planeta? Qual o sentido da oração se Deus não é um ser pessoal? Até onde vai a nossa capacidade de compreender a ordem e a necessidade do universo? Será que a busca por um Deus pessoal não é, em si, uma limitação da nossa compreensão do divino? Essas perguntas não são blasfêmia. São resistência. E talvez, um primeiro passo para separar a espiritualidade genuína das ilusões antropomórficas. Até a próxima reflexão.